Para você nesta noite, para o seu coração. É uma palavra bem devocional da parte de Deus. Nós vamos ler o texto bíblico, 2 Reis 6, de 15 a 23. Mais uma vez, nós vamos estudar como lidar com a adversidade. A adversidade é tudo que nós temos. Nós estamos aí falando sobre isso muito, bastante sobre isso, sobre a adversidade, porque essa é a nossa vida, né? A adversidade é uma coisa que todo mundo passa por ela, né? Não tem ninguém que não sofra adversidade na vida. Como eu já disse a semana passada, todo dia um leão levanta pela manhã, acorda pela manhã na África e ele pensa, para mim sobreviver, eu preciso pegar uma gazela, né? Então, todos os dias o leão levanta pela manhã e precisa pegar uma gazela. E a gazela todo dia levanta pela manhã, eu preciso hoje escapar dos leões para poder sobreviver. Então, na verdade, a nossa vida é assim, né? A nossa vida ela tem adversidades, e por isso alguns usam o termo tem que matar um leão por dia, às vezes até mais de um. Mas, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, como é que nós podemos lidar com as adversidades? Eu não vou pregar sobre como acabar com as adversidades, como exterminar com elas, porque isso não é possível. Mas a palavra de Deus nos ensina como lidar com as adversidades. Eu quero pegar como base o texto de 2 Reis. 2 Reis está lá no Velho Testamento, é parte dos chamados livros históricos da Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 15 a 23. 2 Reis 6, de 15 a 23. Você pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo aqui a leitura de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 15 a 23. O texto diz assim, vamos juntos a partir do versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abra os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: "Este não é o caminho, nem é esta a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: "Senhor, abra os olhos destes homens para que possam ver." Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: "Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los?" Ele respondeu: "Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor." Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eu estava buscando, irmãos, alguns termos para a gente poder definir a palavra adversidade. Encontrei alguns termos que são bem interessantes, né, para definir a adversidade. Adversidade significa contratempo, significa obstáculo, significa dificuldade. De certa forma, a adversidade é um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade ou um impedimento. Então, essas são as adversidades que nós enfrentamos. Também tem outras interpretações. Por exemplo, a adversidade pode ser desgosto, tribulação, abalo, aflição, agrura, amargura. Olha quantas coisas negativas
nós podemos dizer ou pensar sobre a diversidade. Mas não quer dizer, irmãos, que a diversidade é uma oportunidade para que nós possamos ver o poder de Deus, para que o poder de Deus possa se manifestar em nossa vida. A diversidade é muito importante. Esse contexto do texto que nós lemos, o contexto é uma situação em que a Síria estava em guerra contra Israel. O rei da Síria pensava em montar um acampamento para uma emboscada. E aí o rei de Israel evitava aquele lugar. O rei da Síria indagou assim, quem era o traidor entre eles, que contaram para o rei, né? Para o rei de Israel, o que ele estava pensando. O rei da Síria indagou isso entre os seus conselheiros, e um dos conselheiros revelaram a verdade. Eles disseram, um profeta de Israel revela tudo, até o que falas em teu quarto. O rei então pediu para descobrir onde Eliseu estava e foi informado que ele estava na cidade de Dotã. Então enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra e cercaram a cidade. A intenção do rei era destruir o homem de Deus, era aniquilar o homem de Deus. Vejam bem, Eliseu agora estava diante de um ataque, de uma adversidade. No caso específico do texto, era uma tropa com cavalos e carros de guerra que vinham para capturar e prender o homem de Deus, segundo está no verso 15. Aplicando esse contexto à nossa vida, a adversidade é o ataque do adversário, né? Daquilo que é contrário. É a carga pesada que vem sobre nós, é uma força inimiga, adversária que vem contra nós com furor, né? Querendo nos destruir, nos aprisionar, nos impedir de avançar, e como eu disse pela manhã, como um fogo para nos consumir. Agora, como é que nós lidamos com essa adversidade? A exemplo do homem de Deus, a exemplo do profeta Eliseu. Nós lidamos com a adversidade, em primeiro momento, vendo pela fé a realidade espiritual. No verso 16, que nós lemos, o profeta respondeu, não tenha medo. Olha só a palavra do profeta, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Irmão, nós precisamos ver o Deus que está acima de todos os deuses, de todas as fúrias, de todos os adversários deste mundo. Deus é sobre todas as coisas. Nós precisamos enxergar isso. Precisamos enxergar a realidade espiritual em que nós estamos inseridos enquanto nós estamos obedecendo e trilhando os caminhos de Deus. O profeta respondeu, não tenho medo, porque quem está conosco é muito mais poderoso do que eles. É incomparavelmente mais poderoso do que eles. Diante da indagação do jovem, do moço, do servo, de dizer, o que faremos? O homem de Deus viu algo além dos olhos humanos. Você consegue ver a ação de Deus além dos olhos humanos? Porque tudo que nós conseguimos ver com os nossos olhos humanos e carnais são as tragédias da vida. Tudo que nós conseguimos enxergar e ver são as adversidades da vida, são os adversários da vida. Tudo que nós conseguimos enxergar é uma situação de medo, de pavor, que muitas vezes nos deixa paralisados. Mas nós temos que aprender a lidar com a adversidade olhando para o mundo espiritual. Quando nós olhamos para o mundo espiritual, Deus vai nos revelar que nós estamos em vantagem, porque nós estamos com Ele, firmados na Sua palavra. A nossa fé está nele, portanto, nós estamos firmados nele, portanto, nós estamos encorajados, nós estamos animados, nós estamos animados com aquilo que há de vir, porque nós sabemos que nesta guerra a vitória pertence ao nosso Senhor. O nosso comandante nesta batalha é o próprio Senhor Jesus. Com Deus nós estamos em vantagem espiritual. Então o inimigo, o adversário, não pode nos derrotar. Esta vantagem só se tornará realidade pelos olhos da fé. Primeiro você tem que enxergar, você tem que olhar com os olhos da fé, você tem que ver além das circunstâncias, você tem que ver além do que está acontecendo. É preciso enxergar o Deus Todo-Poderoso que luta por você, que batalha por você. Este Deus está junto com você, Ele jamais te deixará. E como diz lá o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, é o Senhor teu Deus
te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. O nosso Deus é um Deus de ajuda. Não é à toa que Deus é chamado o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, aprenda a olhar com os olhos da fé, aprenda a olhar o mundo espiritual, aprenda a olhar além das circunstâncias que os teus olhos podem enxergar. Procure olhar pela visão, pelos olhos de Deus, confiando nas promessas da palavra do Senhor. Mas também nós precisamos lidar com as adversidades, orando ao Senhor. Quando nós temos adversidade diante de nós temos que falar com Deus. Nos versículos 17 e 18 dizia, Eliseu orou ao Senhor. E às vezes, irmãos, nós não precisamos orar para que Deus intervenha, mas orar para que nós possamos ver Deus intervendo ou intervindo na situação. Precisamos olhar para que Deus olhe, para que nós possamos ver e enxergar Deus agindo na situação. Olha o que Eliseu orou no versículo 17. Senhor, abra os olhos dele para que veja. Abra os olhos dele para que veja. E quando Eliseu orou, imediatamente o texto vai dizer que o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Ele conseguiu enxergar o mundo espiritual. E depois Eliseu continuou orando. Senhor, ele disse, fere estes homens de cegueira. E então Deus os feriu de cegueira. Nós precisamos aprender a orar na adversidade. Eu disse hoje pela manhã que a oração, nós não temos garantia de que nós vamos orar e que Deus vai atender o nosso pedido. Nós não temos garantia disso, mas nós temos garantia que quando nós oramos, Deus traz paz sobre nós, alguma coisa Deus faz. Alguma coisa Deus faz. Deus muda as circunstâncias. Deus opera milagres quando nós oramos. E ele orou, abra os olhos para que veja. Eliseu orou para Deus abrir os olhos do moço e Deus abriu. Muitas vezes nós precisamos orar para que Deus abra os olhos do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso irmão, dos nossos vizinhos, das pessoas da igreja, do nosso companheiro de batalha. Muitas vezes nós precisamos orar e dizer, Deus, abre os olhos para que eles possam enxergar, para que eles possam ver. Devemos orar para Deus abrir os olhos dos irmãos, que eles vejam além do que está visível, para que eles vejam o poder de Deus. Irmãos, esse é um tempo de pandemia, é um tempo de adversidade. O que nós estamos vendo são as tragédias. Nós ouvimos agora, irmãos, os milagres que o Brasil alcançou, não sei quantos mortos, né, com um patamar absurdo, né, de mortos pelo Covid-19. Realmente é um panorama, olhando com os olhos humanos, é um panorama desolador. É um panorama preocupante, mas nós precisamos enxergar o que Deus está fazendo na vida espiritual das pessoas, o que Deus está fazendo na vida da sua igreja, do seu povo. Nós vamos confiar nas promessas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Devemos orar para que Deus possa abrir os nossos olhos para enxergar a ação poderosa de Deus no nosso meio. Eliseu orou também para que Deus pudesse cegar os inimigos, para que Deus pudesse tornar inoperante o exército do mal. Muitas vezes nós temos que orar para que o inimigo seja abatido, para que o inimigo que ele se torne inoperante, para que o inimigo caia por terra. Nós temos que orar, esta é a grande realidade, seja qual for o alvo da nossa oração, nós temos que orar. Alguém disse que a oração pode não mudar as circunstâncias, mas certamente a oração muda o nosso coração, muda a nossa perspectiva. Então, ao enfrentar a adversidade da vida, use o poder, o grande, maravilhoso poder da oração. Depois orou mais uma vez para que Deus abrisse os olhos dos homens, e novamente foram abertos quando eles viram, eles estavam dentro de Samaria, totalmente cercados, totalmente dominados, totalmente fragilizados. A grande questão é que, em meio à adversidade, Deus ouve as nossas orações. E muitas vezes, nós fazemos muitas coisas quando nós estamos em meio à adversidade. Nós reclamamos, nós tentamos resolver pelos meios humanos, nós corremos atrás de um monte de coisa e, por último, nós então vamos orar. Eu estava comentando com o irmão essa semana de que é muito importante, toda vez que você tiver uma enfermidade, olha a Deus, peça pela sua enfermidade.
Eu digo, vai no postinho de saúde. Essa foi a palavra de Tiago quando diz assim, quando tiver alguém, está alguém entre vós doente, chame os líderes da igreja e ore pelo enfermo. Unja com óleo e ore pelo enfermo. Como ungir com óleo na Bíblia, eu sei, pelo contexto do Novo Testamento, né, e também do Velho Testamento, a unção com óleo na Bíblia é remédio, é a aplicação do remédio. O azeite é uma aplicação nas feridas, era uma aplicação nas dores, era um tratamento terapêutico de remédio. Então, aplica o remédio e ore. E aí o texto vai dizer que a oração da fé salvará o doente. E tem muita gente que fica doente, corre para a UPA. Nada contra correr para a UPA, vai para a UPA, vai para o médico. Mas antes, ore a Deus, clame a Deus pela sua saúde, pela proteção divina. Coloque os médicos, os enfermeiros, coloque toda a estrutura hospitalar, toda a estrutura médica da saúde nas mãos de Deus, para que Deus possa agir na tua vida. E Deus vai usar essas circunstâncias, vai usar todo o equipamento hospitalar, toda a equipe médica, vai usar os profissionais de saúde, mas Deus vai fazer a obra, Deus vai à frente, Deus vai com você. Então não deixe de orar diante da adversidade. Você tem uma dificuldade com o seu vizinho? Ore a Deus. Ore por ele. Se tem dificuldade com um amigo, ore. Se tem dificuldade de relacionamento na sua casa, ore. Se tem dificuldade com seus filhos, ore. Fale com Deus. Aprenda a viver uma vida de oração. E por último, amado, nós lidamos com a adversidade usando de misericórdia. Nós lidamos com a adversidade usando de misericórdia. Ele respondeu, não, o rei, não vai matar ninguém, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco, ordena que lhe sirva comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Irmãos, a nossa vitória deve intensificar o nosso amor. Nós temos que ser cheios do amor de Deus. No meio das adversidades, nós temos que demonstrar amor, repartir o pão, ajudar uns aos outros, prestar socorro a outras pessoas. Nós não vencemos para tripudiar e nem para destruir. Nós vencemos para que tenhamos a vitória e não para que os outros sejam derrotados. Por isso nós temos que promover a vitória para todas as pessoas. É por isso que a campanha de missões no Paraná é muito importante, porque nós temos que olhar a necessidade do outro. Vencemos para que sejamos instrumentos da misericórdia de Deus, é para isso que nos dá a vitória. Diante da adversidade, nós temos que demonstrar misericórdia. Quando nós demonstramos misericórdia, Deus vai multiplicar as bênçãos sobre nós e sobre aqueles que estão ao nosso redor. Seja bondoso e generoso com as pessoas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades. Use a situação de dificuldade para repartir com o próximo, para ajudar o teu próximo, para ajudar aqueles que estão ao teu redor, para ajudá-los a caminhar. Ser generosos. Quando nós somos generosos, nós vamos ser cada vez mais vencedores diante da adversidade. Ajudemos uns aos outros, auxiliemos uns aos outros. Na hora da adversidade, nós temos que ajudar até os nossos inimigos. Na hora da adversidade, nós temos que ajudar as outras pessoas, nós temos que nos dar as mãos, nós temos que caminhar juntos, mas também temos que ajudar aqueles que às vezes estão até contra nós. Estão servindo de empecilho para que possamos alcançar a vitória, mas eles também devem ser amados e devem ser ajudados em o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que vencer a adversidade. A adversidade é algo que existe, é uma realidade, mas nós podemos vencer em nome de Jesus, pelo poder de Deus. O que você pode fazer com a palavra de hoje? Exercite a sua fé de forma prática, creia que Deus fará o impossível na sua vida. Viva com esta esperança e com essa certeza que vai te alegrar, que vai te fazer sorrir e vai te fazer ter paz, mesmo diante das lutas. Abrace a fé em Deus, abrace as promessas de Deus, creia nas promessas de Deus. Seja uma pessoa comprometida com a oração. Uma canção diz assim, nós temos lidas e pesares e na vida tentação, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Seja um intercessor, seja um homem, uma mulher curvada diante do Deus Todo-Poderoso. Participe das lives de oração, participe das reuniões de oração, ore na sua casa, ore no seu quarto.
seja generoso, contribua na obra de Deus. Dê o seu dízimo que sustenta a casa do Senhor. Na hora de adversidade, de ameaça, tem muito cristão que tem medo. A pandemia aí, acho que eu vou guardar meu dinheiro aqui. Mas guarde alguma coisa para você, mas também contribua na obra do Senhor. Como gratidão. Ajude a alimentar pessoas carentes através da ação social da igreja. Hoje mesmo eu recebi um apelo de um pai de família que disse: pastor, eu estou precisando, pastor, estou precisando. Eu e meus filhos não temos nada. Estamos precisando de uma ajuda, de um alimento. Eu estou desempregado, estou vivendo de balinha. Um apelo. Um apelo que veio para a igreja. E nós somos a igreja do Senhor Jesus, atender as necessidades dos carentes. Atenda a necessidade das pessoas, faça isso. E Deus fará de você uma pessoa vencedora, mesmo em meio à adversidade. Que Ele mesmo nos abençoe, que Ele mesmo te abençoe e te ajude a ser um vencedor, para que Ele possa receber a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Quero orar com você nesta hora, encerrando esta palavra. Pai, o Senhor sabe que nós temos muitas lutas, nós enfrentamos muitas adversidades. Pai, em nome do Senhor Jesus, sustenta com a tua mão a vida de cada um de nós. Pedimos, Deus, por cada irmão, por cada pessoa, por cada família acompanhando esta live neste momento, que eles sejam todos sustentados pelo Senhor, que sejam homens e mulheres, Deus, que possam olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, e ver as maravilhas que o Senhor está realizando no mundo de hoje. Que eles possam ver, Deus, que o Senhor é um Deus de guerra, um Deus poderoso, que pode sustentá-los e pode conduzi-los à vitória. Nós pedimos que eles sejam homens e mulheres de oração, comprometidos com a comunhão, com a intimidade com o Senhor, e possam ser instrumentos do Senhor para amar e ajudar o próximo. Nós entregamos a vida de cada um nas tuas mãos e oramos por eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande abraço no seu coração. Muito obrigado por você estar conosco até agora. Deus abençoe.